Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é mais um vídeo da série Passo a Passo do projeto Função Autonômica. Muito legal ter você aqui, mais um vídeo da série. E hoje nós vamos explicar um pouco para vocês como a SNA funciona no exercício. E esse vídeo da série Passo a Passo, ele serve para mostrar, assim, desde o começo, né? Temos uma série de vídeos aí para vocês e a ideia é mostrar assim em detalhes como funcionam os mecanismos básicos do sistema nervoso autônomo, que pouco a pouco a nossa ideia é mostrar como ele pode ser, digamos, uma das melhores ferramentas para você examinar o seu paciente, dominar os seus tratamentos logo na primeira consulta. E vamos nessa. Vamos falar um pouquinho como é que funciona o SNA no exercício. Então, o exercício físico, ele vai ter, assim, uma série de componentes importantes e, principalmente, o exercício acaba funcionando muito para ajudar o funcionamento do sistema nervoso autônomo, tá? Então, teria alguma coisa nesse sentido aqui. Primeira coisa, assim, quando a gente tem um exercício físico, a gente tem uma questão do sistema simpático entrando mais em atuação. Quando você começa a se exercitar, via de regra, né, as suas células demandam mais oxigênio e elas vão precisar de mais oxigênio, mais oxigênio, mais oxigênio. E para esse oxigênio chegar às suas células, você tem que ter um maior aporte sanguíneo. Então, isso é básico. Tem que chegar mais sangue e, normalmente, um dos mecanismos de chegar mais sangue é o aumento da vascularização. E olha que interessante, esse aumento da vascularização, ele está, em muitos casos, ligado a dois mecanismos. O mecanismo mais central, que ele vai aumentar a frequência cardíaca, e o mecanismo mais periférico. Ou seja, eu vou ter uma relação dos próprios vasos sanguíneos. Eles podem abrir mais, eles podem abrir vasos colaterais para que entre aí mais sangue, etc. Então, existe uma relação dessa aí que ela é importante. Tá. Esse aporte sanguíneo, ele é importantíssimo que ocorra. Mas, claro, a depender de como a coisa está, né, esse sangue ele precisa levar o oxigênio para lá, mas ele também precisa trazer, vamos dizer, o CO2 de volta. Então, nessa de trazer o CO2 de volta, às vezes, dependendo como é o condicionamento da pessoa, ele não consegue lavar esse sangue de CO2 para transformar em O2. Porque esse CO2 ele tem que voltar para o sistema venoso e isso tem que chegar aos pulmões. E aí, nessa chegada aos pulmões, tem que fazer essa troca e isso chegar ao sangue de novo e fazer esse trajeto todo. E a depender de como que está a sua situação nisso, vamos dizer assim, você começa, né, a modular essa relação toda. Então, você começa, por exemplo, a dependendo como for, quando você tem um menor aporte sanguíneo, você começa a entrar em uma fase em que você não consegue utilizar muito mais oxigênio, né? Porque para que serve o oxigênio? O oxigênio ele vai ser quebrado para transformar, para quebrar a adenosina trifosfato, né? A quebra do ATP.
quando tem a quebra do ATP, transformar em ADP, você libera energia. E isso é que faz as células funcionar. Então, você precisa ter muito desse mecanismo aqui. Ele pode ser um mecanismo feito com O2, mas ele pode ser feito sem O2, né? Então, quando é com O2, é um mecanismo que a gente chama de oxidativo, e aqui não oxidativo. Então, esse aqui vai ser o chamado de anaeróbio. Não tem o oxigênio atuando. E quando ele não tem o oxigênio atuando, ele começa, né, a usar muito mais recursos do metabolismo para quebrar isso. Tá? Enfim, então essa coisa toda vai começar a acontecer nesse contexto. E aí, ou você vai se sentir cansado, ou você vai conseguir manter esse metabolismo anaeróbico por um tempo, isso vai fazer que o seu corpo tenha que se adaptar a isso, e vai parar o exercício e, pouco a pouco, isso vai tendendo a retomar uma certa normalidade. Nesse contexto, a depender de como foram os seus estímulos, isso afeta diretamente o sistema nervoso simpático. Por quê? Pensando numa frequência cardíaca aqui como balizador, o que vai começar a acontecer? Essa tua frequência, vamos supor que seja aí, vou colocar 70. 60, pessoa talvez um pouquinho mais treinada. Frequência cardíaca basada no 70. Quando você começar a fazer o exercício, a tendência é que isso suba. Por quê? Porque eu preciso de maior aporte sanguíneo. E esse é o mecanismo central, né, vai aumentar a frequência cardíaca. Isso aqui é um estímulo simpático. Estímulo simpático. Tá? Muito bem. Se eu continuo fazendo o exercício, a minha tendência é aumentar isso até chegar um momento que eu não aguento mais. Agora, se eu mantenho o estímulo, em vez de aumentar o estímulo do exercício, eu baixo o estímulo, isso começa a baixar. Porque, vamos dizer assim, né? Aqui nesse segundo ponto, eu estou baixando o estímulo simpático. E vamos dizer que nesse primeiro aqui, no ponto 1, estou aumentando o estímulo simpático. E aqui no ponto 2, estou baixando o estímulo simpático. Ele vai baixando. Se eu manter um nível muito baixinho de exercício, ele vai manter muito próximo ali ao que eu estava de 70. Mas se eu voltar a acelerar, ele vai aumentar o estímulo de novo. Também tem 3. Aumento do simpático. De novo. Né? Então, essas... E eu diminuo um pouco a intensidade de novo, eu dou descanso entre as séries, tem que abaixar de novo. Aí que já é o 4. Então, ali, de novo. Baixa do simpático. Então, em geral, um exercício, ele pode ter esse comportamento aqui, e ele vai ficar alternando, vamos dizer, as entradas simpáticas e parasimpáticas, como, por exemplo, aqui, um exemplo típico disso aqui é musculação. Musculação vai gerar isso aqui. Você tem entrada simpática, descanso, entrada simpática, descanso, entrada simpática, descanso. Você acaba tendo essas relações ocorrendo.
E isso é interessante, né? Que outros exercícios têm mecanismos assim? HIIT, alta intensidade e intervalado. E aí no HIIT ele vai chegar a uma frequência ainda muito mais alta, né? Você tem essas relações. Você tem isso em alguns mecanismos de CrossFit, que não deixa de ser uma espécie de HIIT aí, tá? E a depender de como está a pessoa, se você der muito estímulo do exercício, esse tipo de coisa, né, você acaba podendo, vamos dizer assim, gerar potencial de lesão. Tá? Como assim? Poxa, exercício é bom, etc. Ele é bom mesmo. Só que vamos lá. A depender do exercício da pessoa que está fazendo, isso pode ser lesivo. Então, por exemplo, vamos pegar uma nova camada aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos supor que você tem um caso assim. A pessoa está aqui, a frequência basal dela é 90. Então, ela está assim já meio não muito bem condicionada. Normalmente, ela está no estado mais simpático tônico. Tá? Supondo ela no estado mais simpático tônico. Tá aqui. Então, nesse estado simpático tônico, o que acontece? Ela vai tender a subir muito. E vai ter dificuldade de baixar. Então, se você mantém um exercício que é muito intenso, ela sobe muito e não consegue baixar muito. Então, ela vai ficar muito aqui, ó, com as frequências cardíacas muito altas. E isso é potencialmente perigoso. Ó, fica com a frequência cardíaca mais alta. Isso é potencialmente perigoso. Tá? Fora que essa pessoa que está assim, ela tem uma reserva autonômica que tende a ser mais baixa. Essa reserva autonômica baixa significa dizer que possivelmente, e é possivelmente, a capacidade dela de se recuperar é menor. A capacidade de recuperação ela também é menor. Então, assim, os treinos para pessoas assim precisam ser, vamos dizer assim, muito bem desenhados, muito bem prescritos. Senão, a pessoa realmente pode ter problema. A gente vai, por exemplo, num caso extremo, seria, por exemplo, uma pessoa que sofreu um infarto. Essa capacidade dela aqui de recuperação, gente, é muito baixinha. E a reserva é muito baixinha. Então, o treino de exercício ele tem que ser muito bem desenhado e modulado. Mas, normalmente, a gente vai ter pessoas, que nós vamos atender, que elas estão nesse estado simpático-tônico. E nós vamos ter que orientá-la a fazer exercício, né? E aí, talvez, assim, um bom personal possa ajudar, essa coisa toda e tal. Mas, acontece que, além disso, ela chega para nós já com algumas dores. Tendinites, bursites, dores musculares. Ela chega com problema no sistema músculo-esquelético. Ela chega com problema nisso.
E é o que é interessante. Se ela chega com um problema nisso, a gente tem que ajudá-la a se recuperar. Então, cria algo como uma prioridade para a dor. Só que também ela precisa se movimentar porque ela precisa aumentar a capacidade de recuperação dela. Então, sabe, fica uma coisa que às vezes é meio complexa de você trabalhar ao mesmo tempo. Então, o tipo de exercício ele é muito fundamental aqui, né? Então, se eu pegar e colocar exercícios que são continuados, assim, ele fica por muito tempo fazendo a mesma coisa, né? Eu vou estar, basicamente, estimulando muito esse gasto energético dele aqui. E a capacidade que ele tem de recuperar um tecido, uma lesão, etc., ele vai estar usando durante o exercício. Claro que isso aqui, ele fazendo, etc., em longo prazo, ele vai tender a baixar essa curva. Essa curva começa a fazer isso aqui assim. Baixar. Então, ele vai gastando menos energia que ele vai se condicionando. Mas até isso acontecer, o que, que pode ocorrer? Nesse meio tempo, ele se lesionar de novo. E é aquelas pessoas assim que você trata e fala, vamos fazer exercício agora. Aí a pessoa vai fazer o exercício e ela se machuca de novo. Então, tem que ser muito bem calculado essa questão, tá? Porque, de fato, o exercício, em longo prazo, e até médio prazo, por aqui, ele é o principal modulador do SMA. Ele é o principal modulador. Então, a tendência de quem tem esse 90 de batimento aqui, ó, quando está em repouso, à medida que essa pessoa vai fazendo exercício na vida, essa tendência acaba de o ser por diminuir isso. Então, essa frequência basal vai passar 70, 60. Então, aqui ele vai começar a ter maior capacidade de modulação do sistema. E essa modulação aqui, ela vem por conta de uma coisa muito interessante. À medida que você vai fazendo exercício, acontece uma coisa muito legal. Ó, você tem o coração aqui, átrios, ventrículos. Tá aqui. Aí, bem legal. Tem o coração aí. Aqui o cajado tá alto. Ele vai descer embora aqui. Ok. O que, que vai acontecer? Olha que interessante. À medida que você vai fazendo exercício e tudo mais, você vai forçando o seu ventrículo esquerdo a trabalhar mais. Então, ele vai conseguindo ter uma capacidade de batimentos maior. O que eu quero dizer com isso? Imagina que aqui, ó, vou ter que fazer de outra cor isso. Assim, talvez. Ok. Imagina que eu tenho uma quantidade de sangue aqui dentro.
Aqui. Muito bem. Esse sangue ele vai ser, vamos dizer assim, comprimido por essa ação muscular aqui e ele vai sair por aqui e vai embora pelo próprio batimento. Então ele faz isso. Então, se eu consigo fazer esse batimento com uma força muito boa, tem uma força grande, eu dou uma batida e o sangue consegue sair muito bem, eu não tenho sangue que fica aqui, etc, nem nada, isso faz com que o meu coração precise bater menos vezes. Então, isso aqui é muito interessante. Então, isso faz com que diminua a necessidade de batimentos cardíacos. Olha que legal isso. Se diminui a necessidade de batimentos cardíacos, diminui a minha frequência cardíaca. Olha aí que interessante. E se diminui a minha frequência cardíaca, isso força o simpático a baixar. Então, essa simpaticotonia, ela começa, obviamente, a baixar por conta de uma modulação do exercício. E é bem interessante, né? Quando isso ocorre. Então, essa modulação do exercício, ela força o coração a bater com maior precisão, ele bate forte, vai para todo mundo. Isso faz com que essa simpaticotonia comece a baixar em longo prazo. Muito interessante, né? Então, o coração é um dos órgãos centrais aí para essa modulação do SNA simpático. E, obviamente, que essas quedas aqui que vocês estão vendo, elas começam a ser mais abruptas. Então, isso vai fazendo que essa modulação melhore e, principalmente, baixando a linha de base aqui. Seria essa, ó. E vai baixando. Então, a frequência cardíaca baixa e isso começa a fazer com que a sua capacidade do exercício seja melhor. Então, olha que interessante. E aqui a gente retoma esse aspecto aqui, ó. Olha lá. Então, você vai ter um coração, vamos dizer, que tenha uma melhor capacidade de mandar sangue. Opa. Você tem uma melhor capacidade de enviar o sangue a todo o sistema. Logo, você vai conseguir melhorar a saída do CO2, melhorar o retorno venoso e melhorar essa troca de oxigênio. Logo, você vai utilizar mais oxigênio para transformar o ATP em ATP, vai proporcionar mais energia e vai utilizar mais o mecanismo oxidativo e menos o não oxidativo. Então, pouco a pouco, você vai se condicionando. Você vai ganhando condição física, né? E, obviamente, você vai diminuindo essa coisa do estímulo simpático exacerbado. Então, vamos dizer assim, em longo prazo, não existe modulação autonômica sem ter exercício junto. Não tem jeito. Deixa eu botar aqui. Não existe modulação sem ter o exercício. Então, o exercício, ele é fundamental
para o controle do SNA em longo prazo. Não tem jeito. E aí, obviamente, a gente vê muito exercício sobre síndrome metabólica, sobre emagrecimento, sobre uma série de aspectos aí que existem. E claro, né, tudo isso está condicionado ao SNA trabalhando adequadamente, né? Então, alguns dos cuidados é você checar a reserva autonômica desse indivíduo. Ela é importante para saber ou para você direcionar o tipo de exercício melhor, né? E isso vai fazer, vamos dizer, vai demonstrar a capacidade de recuperação. Então, lembrando, você que atua com pacientes, você vai ter que checar se essa capacidade de recuperação está mais adequada. E ela vai estar adequada dentro desse contexto, né? De ter uma boa reserva ou não. Quem tem uma boa reserva, melhor, né? Essa reserva você pode entender como um certo condicionamento, tá? Então, isso acaba tendo. E aí, normalmente, a gente tende a buscar exercícios com variação da frequência cardíaca, que estimule essa variação, né? Tem um estímulo à variação. Isso. E que pouco a pouco passe a trabalhar melhora vascular, para ter melhora das trocas gasosas e que principalmente também você comece pouco a pouco a influenciar no metabolismo. Para que esse metabolismo tenda a acelerar, né? E o metabolismo mais acelerado também, ele ajuda a baixar essa simpaticotonia. Então, metabolismo mais alto tende a baixar essa simpaticotonia. Então, isso aqui, quando isso começa a ocorrer, é bem interessante porque a pessoa começa a ganhar saúde. Ela vai ganhando saúde, ganhando saúde, ganhando saúde, vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando, né? E isso vai dando, vamos dizer assim, novas formas ao corpo, né? Vai ganhando massa muscular, e isso, em longo prazo, também estimula também o sistema hormonal a trabalhar melhor, tá? Então, isso aqui é interessantíssimo a gente pensar que se eu souber certinho, assim, um pouco dos exercícios, como que ele pode ajudar a modular isso, vai nos ajudar muito, né? E, para fechar, mais uma coisa associada à alimentação. Então, eu não posso pensar nesses contextos todos sem ter exercício e alimentação. Então, acaba que, no fim das contas, você vai ter, por exemplo, né, esse estímulo à variação aqui, mais essa questão da alimentação, juntas, elas vão atuar sobre esses sistemas de recorrência. São as principais. Ok? Muito bem. Acho que a ideia um pouquinho desse passo a passo é passar, né, essas relações para vocês.
E a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais um vídeo da série Passo a Passo, que a ideia é ajudar você a transformar o sistema nervoso autônomo nessa ferramenta de avaliação, a dominar o seu tratamento logo da primeira consulta. Eu sou Felipe Matuz, professor, fisioterapeuta, DO e PhD, e te vejo na nossa próxima aula.